Oi, meu nome é Daniel, sou professor de História e na aula de hoje nós vamos falar sobre o governo de João Goulart. Nessa aula nós vamos entender toda a tensão que estava em volta do governo de João Goulart e nós vamos entender o passo a passo, todo o processo que levou à realização do golpe civil-militar no Brasil entre março e abril de 1964. João Goulart, também conhecido como Jango, assumiu a presidência do Brasil em setembro de 1961. A posse de Jango na presidência do Brasil colocou fim a uma crise política, e essa crise política havia se iniciado após a renúncia de Jânio Quadros. O exército havia se recusado a aceitar a posse de João Goulart como presidente do Brasil. Vamos lembrar que João Goulart era vice de Jânio Quadros. E isso deu início a essa crise quando grupos ligados à esquerda e liderados por Leonel Brizola iniciaram uma campanha legalista defendendo a posse de João Goulart. E essa crise política que se iniciou quase levou o Brasil às vias de uma guerra civil e só foi resolvida quando membros do Congresso brasileiro propuseram o surgimento do parlamentarismo como alternativa política para o Brasil, para que a posse de João Goulart fosse aceita pelos militares. A imposição do parlamentarismo como alternativa política no Brasil aconteceu em setembro de 1961, assim João Goulart assumiu a nossa presidência, porém, João Goulart assumiu a presidência do Brasil com poderes reduzidos, uma vez que grande parte do poder de governo dentro do parlamentarismo está concentrado na figura do primeiro-ministro. Ao longo do período do parlamentarismo, durante o governo de João Goulart, o Brasil teve a formação de 3 gabinetes ministeriais, sendo o primeiro de Tancredo Neves, que teve duração de setembro de 1961 a junho de 1962. O segundo gabinete foi composto por Brochado da Rocha, que assumiu em junho de 62 e se manteve nessa função até setembro do mesmo ano. E o terceiro gabinete ministerial foi liderado por Hermes de Lima e ele esteve nessa função de setembro de 1962 a janeiro de 1963. Quando João Goulart assumiu a presidência do Brasil em setembro de 1961, ele tinha 4 grandes desafios a superar em sua função de presidente do Brasil. Primeiro, um grande problema que o Brasil enfrentava naquele período eram as dívidas externas. Nesse período, no começo da década de 60, o Brasil tinha uma dívida externa que estava em volta de 3 bilhões de dólares, sendo que metade desses 3 bilhões de dólares deveriam ser pagos para os credores internacionais, principalmente bancos americanos, até 1964. E o governo não tinha condição financeira para realizar o pagamento dessa dívida. Então, contornar essa situação era um grande desafio que João Goulart deveria realizar assim que ele assumiu a presidência. Segundo grande desafio que João Goulart deveria superar durante seu governo era realizar o controle da inflação. A inflação no Brasil era um problema muito grave desde o final da Segunda Guerra Mundial e nesse momento ela estava tendo um impacto muito grande sobre as popularidades dos presidentes brasileiros. Quando João Goulart assumiu a presidência, a inflação ela estava em torno de 30% e 40%, o que para os padrões daquela época era uma estimativa extremamente elevada. E outros desafios que ele deveria superar assim que ele assumiu a presidência estavam ligados às tensões que existiam nas questões agrárias do Brasil. Existia uma tensão no mundo rural muito forte no Brasil, fruto da desigualdade e fruto de uma reforma agrária não ter sido realizada no nosso país. E além disso, existia uma tensão muito grande também nos meios educacionais do Brasil, principalmente nos meios universitários, por conta da baixa quantidade de vagas para as universidades que existiam no Brasil. A atuação política de João Goulart durante todo o período do parlamentarismo, ou seja, de setembro de 1961 a janeiro de 1963, ela ficou neutralizada justamente porque, conforme eu mencionei, no parlamentarismo os poderes de governo eles estão mais concentrados na figura do primeiro-ministro do que na figura do presidente. Assim, João Goulart não teve muitas formas de poder realizar mudanças sensíveis no Brasil e a sua ação, então, ela ficou neutralizada.
Os poderes presidenciais de João Goulart só retornaram de fato a partir de janeiro de 1963, quando um plebiscito foi realizado no Brasil. Esse plebiscito questionou a população brasileira sobre a continuidade do parlamentarismo enquanto sistema político no nosso país. E dos 11,5 milhões de eleitores do Brasil, 9,5 milhões votaram pelo retorno do presidencialismo. Assim, a experiência parlamentarista do nosso país foi encerrada em janeiro de 63. Após retomar os plenos poderes como presidente do Brasil, João Goulart deu início às preparativas para a aplicação de dois planos extremamente importantes para o nosso país. Primeiro, para o campo da economia, João Goulart, junto com o ministro do Planejamento, que era Celso Furtado, organizou o Plano Trienal. O Plano Trienal é visto pelos historiadores como um plano que impunha para o nosso país uma política de austeridade. O objetivo desse plano basicamente era de realizar o controle dos gastos do governo, principalmente do controle com salários, para poder realizar o controle da inflação, ou seja, impedir que a inflação no nosso país crescesse, e para também fortalecer essa área financeira do nosso país, ou seja, para que o nosso governo pudesse arrecadar uma quantidade maior de dinheiro, principalmente para poder realizar o pagamento das dívidas que o nosso país deveria realizar entre 1963 e 1964. O segundo plano, organizado durante o governo João Goulart e que propunha algumas mudanças muito importantes para o Brasil, eram as reformas de base. As reformas de base, basicamente, eram um plano que estipulava, que criava um debate para organizar mudanças estruturais em diferentes áreas do Brasil. As reformas de base propunham reformas da seguinte maneira. Primeiro, propunha a reforma agrária, ou seja, a distribuição das terras improdutivas para quem não possuía, quem não tinha acesso às terras no Brasil. Propunha a reforma bancária, algumas alterações no funcionamento das políticas dos bancos no Brasil. Propunha a reforma tributária, ou seja, mudança nos impostos, principalmente para ampliar a cobrança de impostos de quem possuía mais e diminuir a cobrança dos impostos de quem possuía menos. Propunha também reforma educacional, principalmente para resolver o problema da falta de vaga nas universidades brasileiras. As reformas de base também propunham reforma eleitoral, principalmente pela inclusão do direito do voto para o analfabeto. Vamos lembrar que, de acordo com a Constituição de 1946, os analfabetos não poderiam votar no Brasil e as reformas de base propunham a inclusão desse direito para os analfabetos. E, por fim, as reformas de base também propunham uma reforma urbana que visava combater principalmente a especulação imobiliária nos grandes centros brasileiros. De todas as reformas propostas pelas reformas de base, as que tiveram um debate mais avançado dentro dos quadros políticos do Brasil foi a reforma agrária. Os debates sobre a reforma agrária foram debates extremamente tensos que aconteceram principalmente entre março e agosto de 1963. Os debates sobre a realização da reforma agrária no Brasil foram muito tensos, principalmente por conta de uma divergência que existia entre os diferentes grupos políticos brasileiros e por conta de um entrave do ponto de vista do governo que a Constituição brasileira colocava para a realização da reforma agrária no Brasil. A proposta do governo para a realização da reforma agrária no Brasil encontrou uma grande dificuldade por conta de uma cláusula da Constituição que dividia os quadros políticos do nosso país. A Constituição de 1946, ela estipulava que a indenização pela expropriação a partir da reforma agrária, ela deveria ser realizada a partir do pagamento em espécie e esse valor ele seria determinado pelo valor de mercado daquela propriedade. Como o nosso país estava em crise econômica, seria impossível para o governo realizar a reforma agrária dentro da dimensão que ela era proposta e realizar esse pagamento em espécie. Então,
Essa cláusula da Constituição brasileira, ela foi vista como obstáculo pelo governo. E o governo propôs uma alternativa para a realização da reforma agrária. O governo propôs que a indenização ela seria realizada a partir do resgate dos títulos da dívida pública em um período de até 20 anos. Essa divergência existente entre os dois lados, os conservadores defendendo com que o pagamento fosse realizado em espécie e o governo propondo que a indenização fosse a partir dos títulos da dívida pública, do resgate dos títulos da dívida pública, travou o debate sobre a realização da reforma agrária. Esse debate ele foi muito intenso de março até agosto de 63. A partir de agosto de 63, o governo brasileiro ele não tinha mais condição nenhuma de aprovar a realização da reforma agrária no Brasil, principalmente porque o desgaste que foi criado por conta desse debate fez com que o governo brasileiro, o governo de João Goulart, perdesse a sua base de apoio político, que era composta por PTB e PSD. O PSD, aos poucos, ele foi saindo da base de apoio do governo e foi se aliando com a oposição, que era representada pelos conservadores da UDN. Além da perda de apoio nos quadros políticos por conta de todo o debate que a gente já viu relacionado às reformas agrárias, todo o quadro político, todo o debate político que existia no nosso país como um todo contribuiu para o desgaste do governo de João Goulart. Principalmente porque esse foi um período de radicalização política. Então, os grupos políticos que existiam e que defendiam diferentes propostas para o Brasil, eles atuavam de uma maneira muito radicalizada e isso, aos poucos, foi minando, foi desgastando o governo de João Goulart. Pelo lado da esquerda, nós tínhamos Leonel Brizola, que representava essa ala mais radical da esquerda política no Brasil, porque Leonel Brizola ele propunha que as mudanças que estavam sendo estipuladas nas reformas de base fossem realizadas de maneira mais radical. Ou seja, elas fossem realizadas atropelando mesmo todo o debate político no Brasil e que elas fossem realizadas mesmo que à força. No lado da direita política, nós tínhamos principalmente Carlos Lacerda, que estava na liderança dos grupos conservadores e da UDN. Carlos Lacerda, desde 1961, ele fortaleceu o discurso golpista dele e ele vai utilizar de todos os meios possíveis para defender a realização de um golpe político ou militar no Brasil. O desgaste do governo de João Goulart, além de estar relacionado com todo esse contexto e com todo esse debate que nós já vimos nessa aula, ele também está diretamente relacionado com a atuação de grupos políticos que atuaram de maneira proposital para realizar a desestabilização do governo de João Goulart. Ao mesmo tempo que esses grupos atuavam para desestabilizar o governo de João Goulart, eles também faziam os preparativos para a realização do golpe militar aqui no Brasil. Esses grupos políticos eles ficaram conhecidos como Complexo IPES-IBAD. IPES e IBAD eram duas instituições que existiam no Brasil naquela época. O IPES era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e o IBAD era o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Esses grupos eles receberam financiamento estrangeiro, principalmente financiamento dos Estados Unidos, que vinha para o nosso país através da CIA. E esses grupos eles criavam pequenos documentários, vídeos, veiculavam notícias contra o governo, discursavam contra a suposta ameaça comunista no nosso país, financiavam as campanhas eleitorais de candidatos conservadores e, conforme eu falei, de maneira subterrânea, esse grupo que era composto pelo grande empresariado brasileiro e por membros da cúpula dos militares, se organizou e a partir de 62 e principalmente a partir de 63 começou a organizar a realização do golpe no Brasil que levaria à deposição de João Goulart do cargo de presidente. Enquanto o golpe político e militar estava sendo organizado de maneira subterrânea nos quadros políticos e civis do nosso país, o governo de João Goulart já dava demonstrações muito claras de que era um governo enfraquecido. Primeiro porque, conforme eu mencionei, em agosto de 63,
o governo havia se mostrado incapaz de aprovar a realização da reforma agrária conforme o governo havia planejado e estipulado. E em outubro de 63, existe um consenso entre os historiadores que João Goulart havia perdido completamente o controle sobre a situação política do Brasil. Os sinais de esgotamento do governo de João Goulart foram consolidados, primeiro, em setembro de 1963, quando aconteceu a rebelião dos sargentos. A rebelião dos sargentos foi uma pequena rebelião realizada por alguns sargentos das Forças Armadas Brasileiras, e esses sargentos eles conseguiram de uma maneira muito fácil conquistar a cidade de Brasília, e além disso eles aprisionaram o presidente da Câmara dos Deputados e um dos juízes do Superior Tribunal Federal do Brasil. Isso deixou bem claro para os grupos conservadores como era fácil conquistar a cidade de Brasília e isolar as principais instituições políticas que existiam. E a segunda demonstração de fraqueza e de esgotamento do governo de João Goulart se deu em outubro de 1963, quando o governo foi derrotado na proposta de impor o estado de sítio no Brasil. João Goulart havia proposto impor o estado de sítio no Brasil a partir de conselhos que foram realizados por alguns de seus ministros que eram militares. Esses ministros militares de João Goulart haviam proposto a imposição do estado de sítio, primeiro, para realizar o controle sobre a situação do campo no Brasil. Vamos lembrar que o campo nesse período ele estava muito radicalizado por conta do debate da reforma agrária. E além disso, essa proposta de estado de sítio, ela visava a realizar a prisão de Carlos Lacerda. Nesse período, entre setembro e outubro de 1963, Carlos Lacerda havia dado uma entrevista para um jornal, para uma revista americana, e essa entrevista que ele havia dado, ele conclamava, ele convocava o exército americano para realizar a invasão do Brasil, para poder derrubar o João Goulart, acusado de ser um comunista por Carlos Lacerda. Isso repercutiu de uma maneira muito negativa, principalmente nos meios militares, e os militares propuseram a João Goulart realizar a prisão de Carlos Lacerda, que nesse momento era governador do estado da Guanabara. A proposta de impor o estado de sítio no Brasil desagradou tanto os grupos conservadores, que estavam à direita, como os grupos políticos do Brasil que estavam à esquerda. Nos casos dos grupos à direita, eles viram nessa proposta uma estratégia, uma tentativa de João Goulart de realizar a tomada do poder no Brasil, ou seja, de realizar um golpe e de impor um projeto político voltado à esquerda. Já os grupos que estavam ligados à esquerda, eles temiam a imposição do estado de sítio no Brasil por causa da atuação dos movimentos sociais. O estado de sítio é uma prerrogativa do governo onde os direitos do cidadão, os direitos constitucionais do cidadão são reduzidos para que o governo possa realizar o controle maior da ordem social e política do Brasil. E os grupos da esquerda temiam que com o decreto do estado de sítio, os movimentos sociais fossem perseguidos pelos militares. Então essa proposta ela foi rejeitada tanto pela direita quanto pela esquerda, e 3 dias depois dela ter sido criada, 3 dias depois do projeto ter sido criado por João Goulart, ele foi retirado, e isso foi visto como uma grande derrota para o governo de João Goulart, e naturalmente João Goulart saiu extremamente enfraquecido depois disso. A partir desses eventos que aconteceram entre setembro e outubro de 1963, a conspiração para a realização do golpe no Brasil se fortaleceu de maneira considerável, e a conspiração que estava em curso no Brasil contou com o apoio claro dos Estados Unidos, e esse apoio dos Estados Unidos hoje é comprovado pelos historiadores a partir de documentação que foi liberada pelo próprio governo americano. A interferência dos Estados Unidos na política brasileira se iniciou a partir de 1962, quando o governo de John Kennedy começou a dar algumas demonstrações de insatisfação com algumas propostas que estavam sendo realizadas durante o governo de João Goulart, ainda no período do parlamentarismo. John Kennedy, a partir da CIA, começou a
investir, a financiar a atuação do complexo UIB-Zibad, como eu mencionei, e esses grupos passaram a interferir nas eleições políticas brasileiras. Inclusive, as eleições que aconteceram em 1962 para a composição dos deputados, dos senadores e dos governadores do Brasil recebeu financiamento dos Estados Unidos. Os historiadores estimam que os Estados Unidos devem ter gasto aproximadamente 10 milhões de dólares no financiamento da campanha de políticos conservadores nessas eleições de 62. Além disso, hoje os historiadores sabem que, à medida que o projeto político de realização do golpe no Brasil foi ganhando força, os Estados Unidos chegou a se comprometer em 1964 e criaram um plano de realizar uma intervenção militar no Brasil caso a tentativa de golpe realizada pelos militares não tivesse sucesso. Esse plano de intervenção militar dos Estados Unidos aqui no Brasil ficou conhecido como Operação Brother Sun. A partir de março de 1964, João Goulart adotou uma nova estratégia política, e essa nova estratégia política, ela estipulava o confronto contra o governo para que as reformas de base fossem realizadas à força. Essa nova estratégia adotada por João Goulart no sentido de forçar a aprovação da realização das reformas de base no Brasil, principalmente da reforma agrária, foi de uma certa forma consolidada a partir do dia 13 de março de 1964, quando o presidente realizou um discurso para 150 mil pessoas no Rio de Janeiro. Esse discurso ficou conhecido como Discurso da Central do Brasil. Os historiadores consideram esse discurso realizado por João Goulart na Central do Brasil como uma demonstração clara da guinada do governo de João Goulart para a esquerda política do nosso país. E essa guinada à esquerda do governo de João Goulart, ela imediatamente gerou uma reação dos grupos conservadores da sociedade brasileira, tanto que 6 dias depois, no dia 19 de março de 1964, foi realizada em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e essa marcha ela mobilizou cerca de 500 mil pessoas. A partir desse momento, a situação política do Brasil ela se colocou em um quadro de tensão muito grande, e entre os dias 31 de março e 2 de abril de 1964 foram realizadas todas as movimentações políticas no Brasil que levaram ao golpe civil-militar que deu início à ditadura militar no Brasil. Tudo começou no dia 31 de março de 64, quando se iniciou uma rebelião dos militares que estavam instalados em Juiz de Fora, Minas Gerais. Esses militares, eles marcharam até a cidade do Rio de Janeiro, controlaram a cidade do Rio de Janeiro, e após o dia 31, no dia 2 de abril de 1964, os congressistas brasileiros representados por Auro de Moura declararam vaga o cargo de presidente do Brasil, e a partir do dia 2 de abril de 1964, então, o golpe civil-militar foi concluído e a junta militar assumiu o poder no Brasil. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estarem curtindo e compartilhando o nosso vídeo, e também inscrevam-se no nosso canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos deixar na descrição do vídeo os links para vocês estarem acessando depois. E eu espero ver vocês na próxima aula. Até mais!